Oi, gente, tudo bem com vocês? Continuando aqui na quarentena, né? Mas a gente continua com as nossas aulas. Então, nós estamos continuando o nosso assunto na página 30 do livro do Buongiorno, que os alunos do segundo B e segundo C têm acesso a esse livro. E o pessoal do segundo A talvez não tenha, certo? Mas eles podem pegar emprestado, tirar xerox, ou então dar uma olhadinha aqui nesse vídeo e vai ter todas as explicações, tá ok? Então, hoje nós estamos no item 4. O item 4 é de troca de calor e calorímetro, certo? Então, o que é que vocês têm que entender sobre troca de calor? Muito bem. Então, o livro aqui dá uma explicaçãozinha sobre troca de calor, mas eu achei que não é tão bem explicado, certo? Ok, então eu vou dar uma passadinha aqui, depois eu vou para um esquema que eu fiz aqui, tá certo? Então, primeiramente, quando dois corpos trocam de calor, ele tem que ter temperatura diferente, certo? Então, tem um que vai ter uma temperatura maior e o outro que vai ter uma temperatura menor. O que tiver temperatura maior, ele vai perder calor, certo? Quando ele perde calor, a sua temperatura diminui. Então, a temperatura final dele vai ser menor. Se a temperatura final dele vai ser menor, o Q dele vai ser menor que zero, certo? O Q dele vai ser menor que zero. Agora, o outro corpo que ganhou calor, certo? A sua temperatura vai aumentar. Se a temperatura dele vai aumentar, a temperatura final vai ser maior do que a inicial. Então, o Q dele vai ser maior que zero. Ora, o que um recebeu, o outro ganhou, certo? O que um recebeu, o outro ganhou. Então, se um ganhou mais que, o outro ganhou menos que. Quando eu somar os dois, o recebido com o que perdeu, a soma vai dar zero, certo? A quantidade de calor recebida mais a quantidade de calor perdida mais a quantidade de calor recebida dá zero. Pronto, essa aí é a lei da troca de calor, certo? Essa aí é a fórmula que vocês vão usar, tá ok? Aí ele vai explicar o que é calorímetro. Então, para você medir a troca de calor, você tem que colocar os corpos num sistema isolado, né? Então, existe um aparato chamado calorímetro, certo? Então, tem um termômetro, tem um agitador, aí você coloca os corpos aqui dentro e aí eles trocam de calor. E com esse termômetro, você dá para perceber qual é a temperatura do equilíbrio térmico depois que você coloca os dois aqui, certo? Você coloca um corpo a 10 graus Celsius, outro a 30, aí depois você percebe a temperatura que ficou de equilíbrio. E com isso aí você pode perceber qual é a troca de calor, né? Sabendo as massas que eles estão aqui, né? Que eles entraram inicialmente, você pode perceber quanto foi que eles trocaram de calor, certo? Agora, isso aqui é se o calorímetro foi ideal, né? Agora, se o calorímetro não for ideal, aí o calorímetro também vai trocar calor com as substâncias que estão aqui dentro, certo? Então, o calorímetro ideal, tudo bem. Mas se não for ideal, se ele for real, aí ele vai trocar a substância, vai trocar de calor. Aí como é que você faz, né? Aí eu botei aqui um esquema para vocês aqui, ó. Calorímetro ideal, a capacidade térmica do calorímetro é zero, certo? Zero. Ele não troca calor, o calor é zero, certo? Mas se o calorímetro for real, certo? Real, então ele vai trocar calor, será diferente de zero. Ele troca calor, certo? Troca calor. Então o Q vai ser diferente de zero, certo? E a capacidade térmica também vai ser diferente de zero. Como é que calculo o Q? Eu multiplico a capacidade térmica do calorímetro pela variação de temperatura que sofreu o calorímetro, ou seja, temperatura inicial menos a final, ok? Essa é a fórmula para calcular o calor do calorímetro, certo? O calor que o calorímetro trocou com as substâncias. Muito bem. Agora, só lembrando agora um pouquinho, retornando um pouco, calor sensível é o que a gente está estudando, a fórmula é essa aqui, que macete, já expliquei para você. Capacidade térmica, lembre que é massa vezes o calor específico, então é massa vezes Czinho, certo? E o calor, ele vai ser, tira esse MC aqui, coloca o C, aí pode ser dado como capacidade térmica vezes a variação de temperatura. A gente vai usar muito isso aqui para
o calorímetro, certo? Vai usar muito isso aqui pelo calorímetro. Aí depois, aqui no livro, ele está explicando, ele mostra aqui um calorímetro, tem paredes isolantes, tal. Aí explica todo o funcionamento do termômetro, coloca aqui o que para agitar a sua distância, para elas trocarem calor mais rápido, né? Muito bem, suporte, isso aí é o aparato aqui, esse aparato aqui, né, no esquema. Muito bem. Agora, aqui ele está falando sobre equivalente grama, certo? O equivalente em água. Bom, o equivalente em água, aqui tem uma explicação pomposa, certo? Mas eu estou achando difícil de vocês entenderem. Aí eu passei para cá. Ó, o que é o equivalente em água? Equivalente em água, certo? É a capacidade térmica de um determinado sistema, de um determinado objeto, né? Em grama de água. Em grama de água. Então, é a capacidade térmica em grama de água, certo? Se aquele objeto fosse de água, a capacidade térmica dele seria tantas gramas de água, certo? Ou seja, aquelas tantas gramas de água vão produzir tanto de calor. Então, aí, vê como é fácil. Se o equivalente for 10 gramas em água, de água, o equivalente 10 gramas de água, ou em água, certo? Você vai fazer que será 10 cal por grau Celsius de calor, do calorímetro, certo? 10 cal por... Então, é 10 gramas, o equivalente é 10 gramas em água, então é 10 cal por grau Celsius. É 10 cal por grau Celsius. Porque é a capacidade térmica expressa em grama. Capacidade térmica é cal por grau Celsius. Aqui é expressa em grama de água. Então, em vez de você botar 10 gramas, você substitui por 10 cal por grau Celsius. Aqui está muito sofisticado. Aí aqui eu explico mais ou menos o que ele colocou aqui. Ó. Por que eu estou dizendo que é isso aqui? Porque ó, o calor de 10 gramas de água vai ser 10 gramas vezes o calor específico, ó, usando aquela fórmula aqui, ó, que macete, certo? Para a água. 10 gramas vezes o calor específico, que é 1 cal por grama grau Celsius, vezes a variação de 1 grau Celsius, certo? 1 grau Celsius, certo? Então, corta grau Celsius com grau Celsius, grama com grama, sobra o quê? 10 cal. Então, aquele 10 gramas, se fosse de água, ia dar 10 cal. Então, a capacidade térmica do calorímetro será 10 cal por grau Celsius. Muito bem, tranquilo isso aí. Muito bem. Então, agora nós vamos passar para uns exercícios resolvidos aqui do livro. Depois eu posto uma fichinha para vocês de verdadeiro e falso, tá? Daqui a pouco. Então, aqui tem um exercício, vamos lá, resolver esse aqui. Que diz assim: um calorímetro cujo equivalente em água é igual a 35 gramas, aí você já sabe, 35 gramas é 35 cal por grau Celsius, certo? Só que aqui está expresso em equivalente em água, certo? Então, aqui contém 150 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Vamos para cá. Colocam-se, então, no calorímetro mais 300 gramas de água a temperatura de 50 graus Celsius. Calcule a temperatura de equilíbrio. Então, você tem água a 20 graus Celsius, 115, água a 50 graus Celsius, 300, mistura no calorímetro. O calorímetro tem uma capacidade térmica de 35 cal por grau Celsius, certo? E quer saber qual é a temperatura final. Aí ele faz uma tabelinha aqui, ó. Calorímetro. MC do calorímetro, MC é o Czão. Lembram aqui, ó? Estou aqui para vocês aqui, ó. MC é o Czão. MC é o Czão. Muito bem. Então, aqui, então ele coloca assim, MC, que é o Czão, certo? Que é o Czão, 35. A temperatura final não sei, que é a temperatura de equilíbrio. E, inicialmente, ele estava junto com a água de 20 graus Celsius, 20 graus Celsius. A água de 20 graus Celsius tem 115 gramas, calor específico é 1 cal por grama grau Celsius, né? Temperatura final não sei, 20 graus Celsius é como ela estava. Ela e o calorímetro estavam lá. Aí eu misturo água a 50 graus Celsius, só que eu vou botar 300 gramas, o calor específico é o mesmo. Aqui também a temperatura final é a do equilíbrio, 50. Pronto. Armou essa tabelinha aqui, aí ele vem para cá, ó. Aí ele vem para cá. Aí ele vai usar a equação do equilíbrio térmico, ok? Que equação é essa do equilíbrio térmico? Olha lá.
Equilíbrio térmico, a equação é aqui, tá vendo? Soma de todos os calores tem que dar zero. Soma de todos os calores. Aí você vai ter que calcular calor por calor, certo? Primeiro, vamos calcular o calor da água, certo? Do calorímetro, certo? Aí qual é a fórmula que eu vou usar aqui? Ele não botou, certo? Mas é essa aqui, ó. M, Q, calor, é C delta teta, tá vendo aí? C delta teta. Então, ele vai usar essa fórmula aqui para o calorímetro, certo? Então, vamos lá. Então, 35 gramas e delta teta é a variação de temperatura, vai ser o quê? Qual vai ser a variação de temperatura aqui? Vai ser temperatura final, né? Temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Que é 20. Temperatura final, não sei. Temperatura inicial é 20. Aí a gente vai para essa água aqui, de 20 graus Celsius. 115 gramas, vai usar qual a fórmula? MC delta teta. A fórmula aqui, ó. MC delta teta, certo? MC delta teta. A fórmula do calor sensível da água, certo? Então, quem é o M? 115. O C, 1. E a variação era temperatura final menos 20. E qual é agora a fórmula para o calor da água de 50 graus Celsius? A mesma coisa, 300 é a massa de 50 graus Celsius, 1 é o calor específico, né? E a variação de temperatura ΔF menos 50. Isso aqui igual a zero. Agora ele vai resolver a equação do primeiro grau. Tá vendo esse 35 aqui, ó? Tá vendo? Ele multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Certo? Aí como é que vai ficar? 35 ΔF, 35 vezes 20 dá 700. O 115 multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. 115 ΔF menos, aí multiplica 20 por 115, aí vai dar 2.300. Aí mais, esse 300 vai multiplicar todo mundo, então fica, todo mundo está dentro do parênteses. Então, 300 vezes ΔF e 300 vezes 50. Aí dá 15 mil, negativo. 15 mil negativo. Aí, tudo aqui que tiver letra, você vai somar. Você vai somar todos os ΔF. Né? Vamos lá. ΔF, 35. ΔF mais 115. Aí dá 35 mais 115, dá 150. Né? 150. Mais 300, 450. Pronto, certinho aqui, 450. Agora vamos somar os que não tem ΔF. Menos 700. Menos 2.300. Aí dá menos 3.000, né? Menos 700, menos 2.300, menos 3.000. Menos 3.000, menos 15.000. Dá menos 18.000. Aí passa para o outro lado, certo? Do lado do zero. Aí fica mais 18.000. Aí 450 divide 18, aí vai dar 40 graus Celsius. Pronto, resposta do problema. Muito bem. Agora vamos fazer a sexta questão, certo? Vamos lá. Para beber água fresca, Cláudio mistura 2 copos de 150 ml cada. O primeiro a 5 graus Celsius e o segundo a temperatura de 31 graus Celsius. O equilíbrio se dá algum tempo depois, a temperatura de 16 graus Celsius. Como as trocas de calor ocorrem em um ambiente aberto, parte do calor é cedido para o ambiente. Calcule a quantidade de calor transferida para o ambiente. Ora, pessoal, se aqui tem a mesma capacidade térmica, né? Que é a mesma água, tudo é água aqui, né? Certo? E um era 15, certo? Graus Celsius, né? E o outro era 31. O equilíbrio era para ser de 18 graus Celsius, que é 15 mais 5, 36. Dividido por 2, que é a mesma quantidade de água, a mesma capacidade térmica, vai ser a média aritmética. Iria dar 18, certo? Mas deu 16. Então, uma parte do calor foi perdido para o meio ambiente. Vamos calcular esse calor, certo? Bora lá. Então, como é que ele faz? Ele dá aqui, ó, o calor específico da água, dá a densidade da água. Ó, cada ml, que é centímetro cúbico, é 1 grama, certo? Então, aqui é 150 gramas, certo? Certo? E 1 ml é igual a centímetro cúbico. Cada ml aqui é 1 grama, 150 gramas. Muito bem.
Aí vamos lá. Aí primeiro ele usa a fórmula da densidade da água é 1 grama por centímetro, é 1, né? E aqui é 150, então a massa da água é 150 gramas, certo? Essa é a massa M da água, são iguais, ok? A soma dos calores, né? A soma dos calores, Q1, Q2 e Q3, ou seja, uma água mais outra água, mais o que perdeu para o ambiente, que foram os 3 calores, né? O calor da água, o calor da outra água e o calor que se perdeu para o ambiente tem que dar 0. Aí ele vai fazer as contas aqui, ó. M1C1 delta teta, que é de uma água, M2C2 delta teta 2, que é da outra água, mais Q3, tem que dar igual a 0, certo? Porque a soma dos calores tem que dar igual a 0. Aí aqui você vai botar uma água, 150 vezes 1. E passou, no final foi 16, ela estava 5. Então foi 16 menos 5. Aqui 150, 1, que é a massa é a mesma, o equivalente também é a mesma, o calor específico é o mesmo. Então 16 foi o final e ela estava 31, inicial. Então faz aí as contas. E mais Q3 igual a 0. Aí ele vai fazer as contas. Aqui deu 11, aí vezes 150, né? Aqui deu 15, né? 15 vezes 150, né? Faz as contas, certo? Mais Q3. Aí faz as contas aqui, aí dá 1.650. 11 vezes 15. Ó. Você repete 1, repete o 5, coloca um 0 e soma 5 mais 1, 6. 1.650, certo? Aqui não, aqui tem que fazer a conta direta mesmo. 15 vezes 15, depois coloca um 0 aqui. Muito bem. Aí faz 150, aí essa é fácil, 1.650 menos 2.250, certo? Aí vai dar 600. Negativo. Quando passar para o outro lado, ele fica positivo. Então, Q3, o que ele está pedindo, é 600 calorias. É isso aí, gente. Aguarde aí que depois eu vou fazer um questionário verdadeiro ou falso sobre essa aula aí, tá ok? Até mais!